Tá bom. Querido pastor, qual a relação do autoclamor, como entender o autoclamor nesse contexto todo que estamos estudando dentro do tempo do fim? Muito bem. Quando nós falamos de autoclamor, e aí eu quero dizer que a minha fala vai se mesclando com a fala do pastor Gilberto Tais, porque não dá para falar de autoclamor sem falar de chuva serôdia, não dá para falar de chuva serôdia sem falar de autoclamor, porque um é resultado do outro. E aí, ampliando isso que o pastor Gilberto Tais trouxe para nós e fazendo um histórico para a gente entender como que será o autoclamor, eu comecei falando lá atrás que houve um período de proclamação da primeira mensagem angélica, que foi de 1831 até o dia 18 de abril de 1844. Ellen White deixa muito claro isso. Quando, neste período, houve um pequeno desapontamento. Foi proclamada a primeira mensagem angélica por William Miller, né? Guilherme Miller, e ele previa aí que algo aconteceria ali no verão. Só que Jesus não veio, ficou ali uma pequena decepção, e Ellen White coloca, como o pastor Gilberto bem disse, que houve ali um tempo de desapontamento e ineficácia, não diria nem ineficácia, mas o segundo anjo não teria o poder para proclamar a sua mensagem. Olha como Ellen White coloca esta situação. Ela diz assim: a mensagem do segundo anjo, de Apocalipse 14, foi primeiramente pregada no verão de 44 e teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos. E aí, quando ela fala sobre a questão deste poder de um anjo não ter... Porque, assim, eles pregaram a primeira mensagem angélica, esperaram Jesus voltar em abril, não aconteceu. Então, as igrejas começaram a expulsar, como eu mencionei na minha primeira fala, começaram a expulsar aquelas pessoas. E aí, então, houve um poder extra que fez com que o segundo anjo pudesse proclamar a sua mensagem. Ela diz assim: próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios dessa luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Aí ela diz assim: este foi o clamor da meia-noite que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Veja, a primeira mensagem angélica foi pregada, houve um pequeno desapontamento. Nós, adventistas, a maioria não se dá conta de que houve esse primeiro desapontamento. Mas houve um pequeno desapontamento. Como o millerismo ainda não era muito conhecido, o desapontamento teve como resultado uma certa apostasia, mas não foi algo assim gigantesco. Então, como pregar agora diante deste pequeno desapontamento? Membros começando a serem expulsos das igrejas, tá vendo aí? Vocês acreditaram nessa bobagem? É aí que entra em cena um indivíduo por nome Samuel Snow. E Samuel Snow, ele faz uma projeção mais acertada acerca do tempo. Ele projeta, então, para 22 de outubro de 1844, o cumprimento ali de Daniel 8:14. Até 2.300 tais e manhãs o santuário será purificado. Eles ainda tinham a compreensão equivocada de que isso não seria a purificação do santuário celestial, mas a vinda de Cristo à Terra. E então, ele diz: gente, nós estamos vivendo um período de tardança. E aí, esta pregação de Samuel Snow, ele fez uma pregação sobre a parábola das 10 virgens. E aí diz: olha, as noivas dormiram. E aí, quando elas menos perceberam, chegou o noivo. Nós estamos agora, depois desse primeiro desapontamento, no período de tardança, mas o noivo já chega. O noivo vai chegar. E este clamor começou a se espalhar. E aí, a segunda mensagem começou a ganhar força. E Ellen White chama isso de o clamor da meia-noite, que deu poder à mensagem do segundo anjo para ser pregada, porque ela estava realmente, como disse o pastor Gilberto, enfraquecida diante do desapontamento que houve. Foram, então, enviados anjos do céu, olha como ela diz, a fim de estimular os santos desanimados a prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber esta mensagem. Foram enviados anjos aos humildes, dedicados e os constrangerem a levar o clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. E qual foi o resultado disso tudo? Todos nós conhecemos.
o grande desapontamento no dia 22 de outubro de 1844. A segunda mensagem angélica foi pregada, houve um desapontamento tremendo, terrível, e o resultado disso foi uma apostasia em massa, grande. E, mais uma vez, a terceira mensagem angélica agora estava diante de uma fraqueza muito grande para ser apresentada ao mundo. E aí, então, como é que vai se pregar a terceira mensagem angélica? Porque se para pregar a segunda foi necessário um poder extra, porque ela estava enfraquecida, imagina agora diante desta tão grande decepção. Precisamos, então, pregar a terceira mensagem angélica. E é isso que os pioneiros do Advento, e eu digo aí, eu estou me referindo necessariamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, começam a fazer. O pastor Gilberto falou, o pastor Michelson falou sobre as três mensagens angélicas, mas eu queria trazer um acréscimo que eu considero muito importante. São 4 as mensagens do terceiro anjo. Quando nós vamos ao Espírito de Profecia, a primeira vertente que o terceiro anjo proclama são os 10 mandamentos. Ellen White diz assim: quando foram postos os fundamentos da terra, foi posto o fundamento do sábado. E aí, corroborando com a palavra do pastor Sérgio Monteiro, ela diz assim: foi-me mostrado que se o verdadeiro sábado houvesse sido guardado, jamais haveria um ateu e incrédulo na terra. E ela continua dizendo assim: foi mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos de Deus, representa o povo que recebe esta mensagem. Portanto, a parte da mensagem do terceiro anjo, os 10 mandamentos. Outro elemento fantástico da terceira mensagem angélica. Então, o segundo: vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E Ellen White diz assim: e tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então, 10 mandamentos, mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé. Tem mais alguma coisa? Sim. O terceiro pilar da mensagem do terceiro anjo, Ellen White diz assim: a reforma de saúde foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica e está a ela tão intimamente relacionada como está o braço à mão com o corpo humano. Terceira vertente, terceiro braço da terceira mensagem angélica, a reforma de saúde. E aqui, quando eu falo de reforma de saúde, queridos, eu não estou falando de deixar de comer carne somente. Algumas pessoas entendem que reforma de saúde é parar de comer carne. Bom, eu não como mais carne, já estou fazendo reforma de saúde. Entenda que reforma de saúde compreende 8 remédios da natureza. Eu digo isso porque eu tenho visto aí algumas pessoas em púlpitos dizendo: olha, você tem que deixar de comer carne para você cumprir a terceira mensagem angélica, como se a terceira mensagem angélica falasse da reforma de saúde somente do aspecto carne, não é? E o quarto ponto, que não é menos importante, mas é o quarto pilar da terceira mensagem angélica, ele vai dizer assim: Deus confiara a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada à mente dos crentes, deveria ser dirigida ao santuário celeste, onde Cristo entra para fazer a expiação do seu povo. Portanto, o quarto pilar, eu destaco o santuário. Então, são 4. Terceira mensagem angélica, ela precisa ser pregada. Os 10 mandamentos, justificação pela fé, reforma de saúde e o santuário celestial. Por que eu estou fazendo todo este preâmbulo? Porque o autoclamor necessariamente passa pela terceira mensagem angélica. Então, vamos analisar. O autoclamor, ele precisa ser dado ao mundo. Só que nós estamos enfraquecidos. Até hoje se zomba da Igreja Adventista por conta de 1844, por conta do dia 22 de outubro. A igreja ainda encontra-se, diríamos, enfraquecida. O terceiro anjo ainda não está trabalhando com poder total. E aí, então, necessário é um poder extra para que este anjo proclame a sua mensagem. E aí é que entra o que o pastor Gilberto mencionou em Apocalipse 18, que diz o seguinte: veio um anjo do céu com uma mensagem muito parecida com a segunda mensagem angélica, dizendo: caiu a grande Babilônia. E este anjo, ele vem, e agora eu queria destacar algo importantíssimo, que Ellen White diz assim: a mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, e aí corrobora com o que o pastor Gilberto disse, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm entrado nas igrejas desde 1844. E agora é o ponto-chave. A obra desse anjo vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, que nós já vimos quais são,
ao tomar esta o volume de um alto clamor. Então, este poder vem, a chuva serôdia vem, por isso que eu disse que está interligado, os assuntos estão interligados. A chuva serôdia vem para dar poder, não é para converter ninguém, como disse o pastor Gilberto. O chuva serôdia não é derramado para converter, mas para quem já está convertido, para proclamar com grande poder esta terceira mensagem angélica. E este anjo de Apocalipse 18 vem justamente para dar o poder necessário. Por quê? Porque está enfraquecido. E eu quero mostrar isso com um texto inspirado. Preste atenção. Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu e ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda parte: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e nem incorras em suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus. E aí, olha o que Ellen White diz. Esta mensagem, que é do anjo de Apocalipse 18, a chuva serôdia, esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem angélica, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite uniu-se à mensagem do segundo anjo. Percebe que coisa interessante? A coisa se repete. Houve um primeiro desapontamento, aí veio o clamor da meia-noite para dar poder à segunda mensagem, e aí nós tivemos o grande desapontamento. O terceiro anjo enfraquecido para dar a sua mensagem. Vem a chuva serôdia, o poder que é descrito em Apocalipse 18. Une-se ao terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto clamor. Então, o que é o alto clamor? É este clamor que será dado, resultado do poder do Espírito Santo atuando na sua igreja, e toda a terra será iluminada. A proclamação será dada. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, a igreja como vai conseguir pregar para o mundo todo? Será possível? A gente tem um novo tempo, certo? Mas o que é isso diante do mundo? Nós não dependemos de ferramentas físicas para que a obra seja avançada. Tudo isso é importante e tem o seu valor. Mas nós dependemos única e exclusivamente do poder do Espírito Santo de Deus. Quando ele for derramado sem medida, o alto clamor acontecerá. A chuva serôdia será derramada e o resultado natural será este alto clamor, que vai se assimilar àquele clamor da meia-noite que deu poder à mensagem do segundo anjo. O poder do anjo que vem, de Apocalipse 18, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, vai ser um clamor jamais visto, e a terra toda será iluminada com a glória do Senhor. Meu tempo já foi, pastor? Já. Ok.